Fala pessoal, você está na TV GMG para mais uma edição da Direto da Gazeta e hoje nós temos o prazer de receber aqui na nossa redação Moema, Zona Sul de São Paulo, Micarla Lins. Demorou, mas chegou o dia dela. Ela que é CEO da BL Group, empresa de educação em comunicação e oratória. Vamos falar sobre a importância de se comunicar bem. Com você, Micarla, seja bem-vinda. Sinta-se em casa. Muito obrigada, agradeço demais pelo convite, estou animada pelo nosso papo de hoje. Vamos lá falar sobre isso, né? Sobre a importância de ter uma boa comunicação, né, Micarla? Hoje, em um mundo globalizado, todas as áreas, funcionando, né, de forma integrada. Então, é o WhatsApp, é e-mail, é o telefone. Então, é preciso uma comunicação assertiva, uma comunicação clara. E a gente ainda percebe muito ruído, né? Qual que é a importância, queria que você falasse um pouquinho, de uma boa comunicação? Eu acho que a gente pode dividir em três importâncias, né? A primeira importância financeira, porque uma pessoa ela só vai conseguir ter um cargo melhor, uma boa promoção, se destacar no ambiente de trabalho, produzir conteúdo nas redes sociais, começar a empreender, ou até mesmo sanar ruídos de comunicação que tem dentro das empresas e que trazem diversos prejuízos financeiros, se você tem uma boa comunicação. Se você não tem uma boa comunicação, você vai demorar muito mais tempo para você alcançar lugares que você alcançaria muito mais rápido. Trava tudo, né? Um engarrafamento. Exato, se você tivesse. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Se você quer ganhar mais dinheiro, ter um melhor emprego e ter melhores oportunidades, você vai precisar de uma boa comunicação. Porque é uma boa comunicação que vai te conectar com as pessoas certas e vai conseguir manter um bom relacionamento com elas. Acho que o segundo ponto é você conseguir se conhecer de verdade. Porque imagina, uma pessoa que ela se considera tímida, que ela guarda tudo para ela, que ela não tem coragem de falar o que ela pensa, que ela não tem coragem de se impor, que ela não tem coragem de dizer não, é uma pessoa que vai acabar vivendo doente, que não vai viver uma vida plena, que não vai viver uma vida feliz. Então eu gosto de dizer que a comunicação ela diz muito a respeito da nossa saúde mental e emocional também. Parece que a gente fica engasgado, né? Guardando tudo. E aí, o que que dá? Dor de Dor garganta, de por garganta. exemplo. Pessoas que vivem com muita dor de garganta normalmente são pessoas que não conseguem se expressar muito, não conseguem se impor muito, dizer não, dizer o que gostam, dizer o que querem. São sempre pessoas ali que estão deixando os outros definirem quem elas são. E eu acho que o terceiro ponto é o rumo do nosso país como um todo. A política em si ela é sobre comunicação. Então, para a gente ter melhores políticos, para a gente ter melhores pessoas que nos representam, a gente precisa antes ter uma boa comunicação para a gente saber quando a gente está sendo influenciado, quando as pessoas estão Sim. mentindo, e também para a gente expor as nossas ideias, porque eu acredito que quando a gente fala as nossas ideias, a gente de fato defende uma ideia que tem a capacidade de dominar o mundo, você só vai conseguir fazer isso, você só vai conseguir mudar o mundo com boas ideias se você tem uma boa comunicação. Se você não tem, como é que você vai convencer aquelas pessoas de que aquilo que você está falando realmente pode mudar a vida delas? Sim. Então, eu acredito 100% que a comunicação ela tem a capacidade de mudar a nossa política, ela tem a capacidade de mudar a nossa vida financeira e também como a gente se relaciona com nós mesmos. E a alma, né, Micarla, de qualquer negócio, eu acho que de qualquer pessoa, né? A gente se vende pela comunicação. Às vezes a pessoa nem é aquilo tudo, mas ela consegue se vender tão bem, se posicionar tão bem, que passa despercebido, né? E, ao mesmo tempo que isso é muito importante, é muito perigoso, porque a gente Sim, para pensar quantas pessoas hoje têm milhões de seguidores e não usam isso de uma forma sábia, saudável, de sim. uma forma correta. Manipulam as pessoas, enganam as pessoas. E por que que elas conseguem manipular as pessoas, enganar as pessoas? Capacidade de comunicação, né? Os Exato. políticos que você disse agora há pouco, né? Exato. Então, quantas pessoas já foram enganadas por políticas, por seitas religiosas, por ideias que pareciam ser muito boas, ideias financeiras, Sim, aposta aqui, faz isso aqui. E é isso, é você
E aí muita gente se afasta de não querer aprender comunicação por isso. Ah, eu não vou aprender comunicação porque manipular é errado. Tá bom, mas então o correto é que você viva alienado e deixe as outras pessoas te manipularem? Ou o mais importante é que você descubra as regras do jogo e use isso de forma positiva. Imagine que você tenha 50 milhões de seguidores, mas você seja uma pessoa que usa isso para o bem, para propagar boas Que ideias. potência, né? Que canhão. Exato. Então, no lugar, eu sempre falo isso, no lugar de a gente ficar reclamando que o outro está fazendo de errado, vamos ver então o que ele está fazendo e vamos usar isso para o bem. Para o nosso favor. E a gente, né, eu entrevistei aqui ao longo desse ano muitas pessoas especialistas, né, que cuidam de comunicação, de oratória. Quais dicas para a gente ter uma boa comunicação e uma boa oratória? Eu, no começo, eu falo sempre, eu não tinha uma. Até hoje, claro, a gente melhora sempre, né? O trabalho ajuda muito, mas eu precisei procurar um profissional, um fonoaudiólogo, para ajudar a controlar a respiração, com a fala, com a dicção. Então, foi ali a minha primeira ferramenta, a primeira busca para aperfeiçoar. Mas você, como uma especialista, quais dicas você dá, assim, mais simples, né? Tá. Para uma boa comunicação, uma boa oratória. Primeira delas é controlar o nervosismo. Eu acredito que 90% das pessoas, o problema delas não é em falar em si, mas elas acreditam tanto que tudo vai dar errado, que tudo vai sair do controle, que acaba sendo uma profecia autorrealizável. Porque tá todo mundo olhando, parece que só esperando ela errar, né? Exatamente. E aí eu gosto até de falar um contraponto, né? Que as pessoas, quando ensinam comunicação, elas gostam de falar assim: ai, ninguém se importa tanto com você assim. Vai lá e faz. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que as pessoas, elas estão ali para te criticar mesmo. Elas estão ali para olhar. Sim, de fato, elas vão comentar o que você fizer. Mas qual é a relevância disso no final da sua vida? Se você aceitou se expor, né? Automaticamente. Exato. Então, se prepare antes, dê o seu melhor e esteja em paz com o melhor que você deu. E entenda que, independentemente do que você fizer, onde você estiver, as pessoas elas vão falar. Vão falar, não tem. Assim, uma consequência de viver uma vida em que você tem coragem de falar quem você é e o que você sente. Então, as pessoas elas vão fazer isso com você, lide com isso. Então, acho que a primeira coisa para você ter uma boa comunicação é você aceitar radicalmente que você vai ser julgado. E quando você está numa posição de fala, por exemplo, igual a gente está falando agora, quando você fala, eu presto muita atenção em você. A minha atenção, ela está toda em você. Quando eu falo, a sua atenção, ela está toda em mim. Então, é natural que as pessoas, elas vão olhar para você, elas vão Pegar te julgar. detalhes, vão pegar tudo, né? Exato. Mas também tanta gente vai olhar para você e vai falar: caramba, que incrível. Nossa, que bom que essa pessoa compartilhou essa ideia comigo. Que bom que ela se abriu comigo. Caramba, nossa, o que o Matheus me disse aquele dia mudou completamente a minha vida. Sim, Então, para quem que você vai olhar? Para qual balança você vai dar mais peso? Entende? sim. Então, eu acho que o primeiro é você aceitar radicalmente que você vai ser julgado e aprender a lidar com as críticas, porque senão você vai enlouquecer. Vai. A segunda coisa é você, de fato, usar técnicas, até uma que você trouxe, para você aprender a lidar com o seu nervosismo. Então, poxa, Micarla, é só aceitar radicalmente que todo mundo vai julgar e, enfim. Acho que o maior problema é que as pessoas não querem aceitar o desconforto. Então, por exemplo, nossa, hoje eu tenho mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais. É desconfortável ter pessoas discordando de mim, me xingando, às vezes sendo extremamente mal educadas? Sim. É. Mas Fico faz parte do triste às bolo. vezes. Fico, mas eu prefiro dar muito mais atenção para quem está falando que meu trabalho muda a vida dela, para quem ouve de fato o que eu digo, coloca em prática e muda de vida. E aí, como é que você controla o nervosismo? Uma das primeiras coisas é a respiração. E eu digo que tudo aquilo que é um recurso ilimitado, a gente tende a não valorizar. Então, como a respiração é um recurso limitado, a gente lida como se fosse mais uma coisa que eu faço no dia, todos os dias, e que não importa. E eu acho que até o Covid, ele veio, né, naquela época como gente, vamos aprender a valorizar mais as O ar, a coisas. respiração, sim. Vamos aprender a valorizar a respiração, vamos aprender a valorizar a vida, vamos aprender a valorizar, de fato, as coisas que nos acontecem. Então, a respiração ela é um recurso que, quando você faz de forma consciente, ela te acalma. Então, a respiração 4x4 ela é ótima, uma das mais conhecidas, que você inspira em 4 segundos, segura em 4 e solta em 4. Isso vai fazer com que automaticamente seus batimentos cardíacos desacelerem e você entre num estado de calma e de presença.
E aí, uma segunda coisa que eu gosto também de fazer relacionada a nervosismo é você ter esse diálogo mental muito bem estruturado. Porque o que que acontece quando a pessoa está muito nervosa? Primeira coisa, a mão sua. É. Aí o coração acelera. Aí você fez a respiração, você já acalmou uma parte. Só que aí, depois que você acalmou o sintoma físico, o que que acontece? Sua cabeça começa. Você não sabe pra onde vai, né? Você fica tudo. Exato, e aí sua cabeça começa a dizer, vai dar errado. Você não sabe o que você está falando. Vai todo mundo rir de você. Estão te julgando. Exato. Então, você ancora na realidade, começa a repetir coisas importantes para você. Poxa, eu me preparei, eu fiz aula, eu assisti aquele podcast aquele dia, eu sei que vai dar certo, eu tô dando o meu melhor. E se o meu melhor não for o suficiente hoje aqui, eu vou aprender algo para que na próxima eu vá Funcione. ainda melhor. Então, ter esse diálogo interno com você mesmo, ele é muito, muito importante. E o terceiro ponto é aprender a comemorar. Porque tem uma coisa que eu sempre faço com as minhas alunas. Quando elas descem do palco, me ligam, mandam mensagem, acabei minha palestra, e aí elas já começam. E aí, como é que eu fui? Nossa, eu fui muito mal. Nossa, eu não devia ter feito aquilo. Eu sempre falo, tá todo errado. É. Se você dá um reforço negativo para o seu corpo vai entender o quê? Nossa, ela foi muito mal. Então, da próxima, vamos deixar o nervosismo pior, para ela nem subir no palco? Se você foi mal, a próxima vai ser pior, né? Exato! Então, o que que você faz? Desceu do palco, acabou uma apresentação, acabou uma reunião com o seu chefe, qualquer coisa que tenha te levado num nível de estresse muito alto, comemore. Vai comer algo que você gosta, vai fazer, para quem é fitness, vai fazer um bom treinão, Exercício. vai dançar, escutar uma música, faça algo que reforce que aquela atividade ela foi muito positiva para você. Apesar dos apesares. Exato. Né? E quanto mais você fizer isso, mais o que que vai acontecer? Mais seu corpo vai entender que está tudo bem, tudo muito legal, e mais você vai se acostumando. Mas eu gosto de dizer que até hoje, antes de subir no palco, Não dá um frio? É sempre. Eu brinco Dá. também que toda vez que eu sento aqui parece estar com dor de barriga, Aham, que dá uma ansiedade. dá. Mas isso é bom que é um gatilho que faz com que, pelo menos para mim, tente se preparar melhor, tenta estudar melhor. Eu tenho, não sei se suas alunas também são assim, eu costumo não ver e não assistir as minhas entrevistas. É muito raro eu assistir e vê-las, né? Porque quando eu levanto, eu já sei como é que eu fui, se foi Aham. legal, qual ponto foi tão interessante, mas eu costumo já não me ver para não ficar, acho que, No procurando um julgamento. monte de falhas ou detalhes, né? Mas isso é um ponto que tem que te parabenizar, porque nem todo mundo tem essa consciência. Então, quando você não tem essa consciência Já fica ainda, pior. é importante que você assista. Sim. Mesmo que cause aquele desconforto, aquela vergonha Sim. alheia, meu Deus, eu não quero me ver falar. É importante quando você não tem essa consciência corporal e mental. Sim. Então você vai lá, se assiste pausando. Um exercício muito legal que eu gosto de fazer também, até para você criar essa consciência, é entra no YouTube, pega alguns TED Talks e assiste os TEDs anotando de um lado o que que a pessoa fez de muito legal. Uhum. Ai, ela contou uma história. E o que ela estava fazendo quando ela estava contando essa história, do outro lado? Então, por exemplo, eu gostei muito da parte que ela contou uma história. Mas na hora que ela estava contando a história, eu percebi que ela modulou a voz dela. Ela falou um pouco mais rápido, depois ela falou um pouco mais devagar. Quando você faz isso, você vai criando essa consciência. E aí vai chegar num nível que, de fato, você não precisa assistir seus vídeos, porque quando você Você já vai sai entender. daquele lugar, você fala, tá, eu preciso melhorar esse ponto, então no próximo eu já vou fazer isso aqui. Vou me atentar a isso. E também, você pode me corrigir se eu estiver errado, Micaela, entender que é algo progressivo, né? Então a comunicação, eu sempre falo que você vai só melhorando, né? Vai só aperfeiçoando e ficando cada vez melhor com o passar do tempo, com a idade, acho que com a maturidade, com a experiência, com a Sim. própria segurança, né? Exatamente. E também a gente tem que entender que a comunicação, ela tem muitos cortes, né? A forma que você vai se comunicar com um CEO de uma empresa é uma, a forma que você vai se comunicar com um jovem É outro. é outra. Ainda que seja, por exemplo, um CEO um pouco mais jovem, um CEO um pouco mais velho, a comunicação ela vai ser completamente diferente. E acho que a rede social ela veio para mostrar esses níveis diferentes de comunicação, né? Então, a forma que as pessoas se comunicam no Instagram é uma, já a forma que elas se comunicam no TikTok é outra, já a forma que elas se comunicam no YouTube já é uma terceira completamente diferente. Então, quando a gente começa a olhar para esses pontos e olhar para esse lado, você percebe que é de fato um aperfeiçoamento e também muito uma característica de você ter esse olhar Feeling, de né?
Eu vou me mudando, vou me tornando um camaleãozinho aqui, a depender do que eu quero nesse lugar e Do de com ambiente. quem eu estou falando. Exatamente. Eu vi um vídeo na sua, estudando, né, você para aqui para o nosso bate-papo. Hoje nós recebemos na Direto da Gazeta, aqui na TV GMG, Micarla Lins, CEO da BL Group, empresa de educação e comunicação e oratória. A gente está batendo um papo da importância de se comunicar bem, de como se preparar. A gente está aqui anunciando ela porque também é uma das nossas novas colunistas aqui do jornal. E vamos falar disso já já. Mas eu quero entrar, Micarla, em um vídeo que eu vi seu que eu achei muito interessante, que é a importância de incentivar as crianças e os pequenos a já se comunicarem desde pequeno. A gente às vezes tem a mania, né, de falar, "Ai, não fala", ou não conversa com os filhos, sobrinhos, ou seja, quem for, e essa criança vai se podando, né, vai vendo ali muitas vezes que, quando eu fui me expressar, quando eu fui falar, fui cortado, fui interrompido. Eu acredito que isso lá na frente pode ter um impacto muito grande, né? Sim. Então eu queria que você falasse isso, sobre a importância desse incentivo já desde pequeno para se comunicar, para se desinibir, para sentir a Sim. vontade, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que ninguém nasce tímido. A timidez, ela é uma construção de crença que muitas vezes vem pelos pais, pelos professores, pelos amigos, pelo ambiente de trabalho que você viveu e pelas pessoas que você conviveu. Então, quando você começa a entender isso, você começa a perceber o quão você precisa tomar cuidado com a construção da infância, da adolescência, porque aquilo ali vai ser determinante, de fato, para Sim. como essa pessoa ela vai reagir quando ela for um adulto, quando ela for um profissional. E aí, uma coisa que acontece muito quando a gente está falando de criança é a gente achar que a criança não tem opinião e a gente silenciá-la. Uma pessoa ela pode nascer introvertida e ela ser uma ótima comunicadora, porque introversão tem a ver com uma característica de personalidade de uma pessoa que ela é mais reservada, mas ainda assim, se ela se esforça, ela pode ter uma ótima comunicação. Isso não vai determinar que ela vai ser uma pessoa tímida. A timidez ela vem muito mais pelo medo de julgamento. E aí o que que acontece? Vamos supor, eu sempre faço esse exercício com as minhas alunas. Você quer descobrir quando algo bloqueou você? Vamos olhar para sua infância e para sua adolescência. Porque Como é que essa foi essa timidez. criação, né? Exato, essa timidez ela não tá aí do nada. Sim. Quem é que foi? Foi seu pai que falava, sai daqui que isso não é assunto de criança? Foi uma vez que você foi apresentar um trabalho na escola e zombaram de você? Riram de você? Foi um professor um pouco mais rígido que cobrava muito de você e te menosprezou na frente dos seus colegas? Seja você adolescente, seja na faculdade. Sim. Eu tenho muitas alunas que elas foram bloqueadas, uma pessoa que se comunicava super. E aí chegou na faculdade, foi apresentar o TCC, foi humilhada pelo professor e não consegue mais se comunicar. Entende? Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com quem a gente dá ouvidos. Só que a criança ela não tem isso. Então ela vai dar muito ouvido ao que o pai e a mãe dela diz sempre. Porque são as maiores referências na nossa infância. Seja, vamos supor, você foi criado pela avó, daí vai ser sua avó, mas a pessoa que te criou vai ser a sua maior referência na construção da sua crença e da sua identidade. Então, quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente começa a prestar atenção que a gente tem que cuidar muito das nossas crianças, para que elas não fiquem tímidas, introvertidas. Não é porque ela é uma criança que ela não tem opinião, que ela não tem a voz, que o que ela está falando não seja Que ela não importante. está analisando e vendo o que está acontecendo ao redor Exato. dela, E né? que a gente não possa aprender com ela também. Quantas coisas a gente pode aprender na vida como um todo? Às vezes, só de você parar, admirar o céu, o mar, quanto mais com uma criança. Quanta coisa você não pode aprender com uma criança. Então, quando a gente se abre dessa forma, a entender que a gente pode aprender com todo mundo, a gente coloca a criança nesse lugar também. E eu tive muita sorte porque os meus pais sempre incentivaram muito a minha comunicação, desde muito nova. E eu percebo que isso fez toda a diferença para a Bom, construção. você sempre gostou de comunicação, sempre, então faz todo sentido. Mas é engraçado, né? Porque tem crianças que elas sempre falaram muito, sempre foram muito extrovertidas, mas os pais não incentivavam, e aí o que que acontece? Cresce um adulto muito tímido. Eu foi o contrário. As pessoas até tentavam me podar ali ao meu redor, de falar: mas ela é só uma criança, ela não sabe o que está falando. Falando muito. Só que como os meus pais, eles falavam: não, ela é muito boa no que ela está fazendo. Não, filha, continua. Não, filha, Legal. vai lá. Pode falar que a gente quer ouvir você. Não importava para mim Olha mais só. nada. Por isso que eu falo, é muito importante que quem te cria
tenha essa consciência de que é você que vai dar a confiança necessária para que seu filho ele seja um adulto extremamente E comunicativo. a gente está falando isso só na comunicação, mas com certeza essa confiança, essa atenção e esse bom relacionamento de pais, os responsáveis ou quem cria essa criança, vão ter reflexos gigantescos em tantas outras coisas, né? Autoestima, né? Confiança e por aí vai. Com certeza. Micaela, quero falar um pouquinho agora sobre o seu trabalho na BL Group, né? O que que seria, né? Eu sei que reúne muitas potências, muitas Sim. vozes. Fala um pouquinho desse seu trabalho lá à frente, por favor. Hoje nós cuidamos da oratória de grandes políticos, empresários, a gente cuida desde pessoas até grandes empresas. Então a gente faz grandes treinamentos de comunicação e oratória, porque as empresas começaram a perceber, peraí, se a pessoa ela não vai atrás sozinha e isso está trazendo um prejuízo aqui para minha empresa, e às vezes é um ótimo funcionário, Sim. mas ele não consegue falar o que está acontecendo, ele não consegue se posicionar em reuniões, ele não consegue. Ter traquejo com a equipe, né? Exato. Então imagina quantas boas ideias a sua empresa já perdeu porque o seu funcionário não teve coragem de falá-la. E aí, quando as empresas elas começaram a perceber isso, a gente começou a cuidar da comunicação dessas grandes empresas também. Então, hoje a gente tem cases como Johnson Johnson, Novo Nordisk, grandes escritórios de advocacia também, porque as Legal. pessoas elas pensam, não, mas todo mundo que fala direito fala bem. Não é bem assim. Tem demais. muita coisa envolvida por trás. Mas eu acho que o maior propósito da nossa empresa hoje é que a gente acredita de fato que a comunicação ela é capaz de mudar o mundo. E quando você sabe o poder que a comunicação ela tem na sociedade e você vê essa mudança que isso traz, seja para pessoas ou seja para empresas, isso fica muito mais forte. Então, a minha vida ela mudou completamente quando eu comecei a trabalhar com comunicação. Já trabalhei muito em redação, Olha só. inclusive. Já escrevi muita matéria. Olha só, sabe como que é a correria, né? Sim. Escrevia e acontece, aí a matéria que você estava escrevendo, você para e você vai para que Pra outra, aconteceu. exatamente. Então, eu realmente estou muito feliz, porque faz parte da minha trajetória. Sim. Eu trabalhei com marketing em jornal. É uma coisa que eu gosto muito. E, de fato, foi ali onde começou também a despertar muito esse meu amor por empreender, porque quando a gente vê tudo que acontece no mundo, você fala, caramba, eu, de fato, quero ser mais uma notícia de uma pessoa que teve uma vida ou algo que levou à fatalidade, ou eu quero ser aquela pessoa que está mudando e está transformando as coisas. Então, o principal objetivo da nossa empresa é esse. A gente acredita que a comunicação ela é capaz de mudar o mundo e a gente quer o maior número de pessoas se comunicando bem, de forma persuasiva, de forma confiante, para que, por meio disso, elas possam mudar o mundo também. E é o que a gente estava conversando antes, né? Eu tenho tantas alunas incríveis, empresárias, que fizeram tanta diferença no mundo, e muitas vezes as pessoas nem conhecem a Exatamente. história delas. E aí eu fico, você precisa conhecer a história dessa Sim. pessoa aqui. E, particularmente, eu, Carla, acredito que uma das maiores e melhores técnicas de comunicação é você aprender a contar a sua própria história. Acho que é por meio de história que somos motivados, que mudamos a vida de outras pessoas, que nos conectamos, que sabemos de fato com quem estamos falando, que criamos empatia. Então, acho que o meu objetivo pessoal é fazer com que a história de cada mulher que passa ali na minha vida, ela seja conhecida pelo maior número possível de pessoas. E ecoe, né, Micarla? E você falando aqui, eu estou raciocinando, e como nesses últimos anos eu acredito que também você faça esse trabalho, ou já fez em algum momento, o trabalho de consultoria para a pessoa, Sim. né? Então hoje, você citou funcionários em empresas, então hoje uma pessoa foi alçada a um cargo de liderança, então, opa, agora eu estou em outro cargo, eu preciso me posicionar diferente, eu preciso Sim. agir diferente, vou procurar alguém com essas técnicas todas para me preparar, para eu estar preparado para a função que eu vou Exato. fazer. Tem muito isso, né? E cresceu muito, né, Micaela? Exato, e esse é o pensamento, é isso que vai diferenciar as pessoas que elas vão continuar no mesmo patamar das que de fato vão mudar de vida. E você falou isso no começo, né? Poxa, eu vi que era uma dificuldade minha,
procurei uma fono, fiz, e eu tenho certeza que você sente que isso Total trouxe diferença. uma diferença para você. E olha onde isso te trouxe. Poxa, Sim. você está apresentando um programa, você está entrevistando pessoas incríveis, e o quanto você não está aprendendo com cada pessoa que Muito. você entrevista. Só que para isso lá atrás você precisou tomar essa decisão. Muito. Se você não tivesse tomado essa decisão, será que você de fato se sentiria capaz, conseguiria aproveitar toda essa oportunidade que você está tendo agora? Sim. Então as pessoas, normalmente elas esperam que algo muito grande aconteça, sabe? Quando chegar eu faço, né? Quando chegar eu tento dar conta. Exato. Ah, eu vou esperar ser convidada para palestrar, para pensar numa palestra. Ah, eu vou esperar ser convidada para um podcast. Só que você tem que entender que a oportunidade ela vai vir muitas vezes para quem já está preparado. Exatamente. Então, se você não demonstra ser uma pessoa que tem uma boa comunicação no seu serviço, por exemplo, como é que seu chefe vai confiar em te dar um cargo melhor ou colocar você para fazer uma reunião com uma pessoa extremamente importante? Ele não está vendo você preparada. Sim. Então, não espere o convite chegar para que você tenha que fazer as coisas na pressa. Se prepare antes, comece com cursos, pode fazer cursos online de comunicação, já comece a se preparar. E aí, quando uma grande oportunidade chegar, você vai para uma consultoria. Pera, eu já me preparei, abri o caminho, as grandes oportunidades estão chegando para mim e agora eu quero um a mais. Vou Eu ajustar quero. os detalhes, né? Exato. Vou me ajustar ainda mais, porque eu sei que disso aqui vão se abrir mais portas. E eu sempre brinco com as minhas alunas. Tem muita gente que chega, né? Às vezes só com um convite de palestra, ou ainda não teve nenhuma palestra e já quer se preparar. E eu falo assim, se prepara, porque quando você dá o primeiro passo e você mostra que você já está nesse A ritmo, oportunidade chega. vem várias e vem tudo de uma vez só. E aí E aí é você- o que acontece. Tipo, elas tinham uma palestra e aí vem milhares junto, assim, elas, nossa, eu fui convidada para outra, para outra, para outra. Eu falei, Não queria? exato, porque você mostrou que você está pronta. Então, acho que fica o questionamento. O que que você quer muito, que você ainda não atingiu, porque você não está se preparando Sim. para isso e você não está se comportando para isso. E para mim, Matheus, comunicação também é muito sobre a forma que a gente se veste, a forma que a gente se comporta. Tudo isso vai fazer diferença. Então, lá atrás, eu precisei mudar a forma que eu me vestia, a forma que eu me posicionava, melhorei ainda mais, porque quando eu comecei a empreender, eu já era campeã de oratória, já tinha ganhado muitos torneios de debate, argumentação, mas ainda assim, ainda tendo uma ótima comunicação, eu olhei para mim e falei, poxa, tem algumas outras áreas que a minha comunicação ainda não está alinhada. Então, por exemplo, minha vestimenta não estava adequada Com o que eu com tô o propagando. nível de comunicação que eu tinha. E aí eu fui atrás, falei, cara, quer saber de uma? Eu vou me formar como consultora de imagem porque eu acho que vai ser ótimo para mim. Sim. Não porque eu quero trabalhar como consultora de imagem, mas porque eu quero ter esse conhecimento avançado E alinhar. para me vestir muito bem. E aí, quando as minhas alunas precisam, também ajudo elas. Foi uma consequência, mas eu fui atrás. Então, a gente se colocar no papel de não achar que você está perfeito e você sabe tudo, porque você nunca sabe. Nunca vai estar. E você nunca vai saber Nunca vai estar. tudo. Exatamente. Então, esteja aberto a ouvir pessoas que estão em lugares que você gostaria de estar. Ter essa humildade foi o que me trouxe até aqui. Ainda hoje eu olho e falo, caramba, aquela minha amiga ali, nossa, ela tá anos-luz à minha frente. O que eu posso legal. aprender com ela? Isso mesmo. Como ela chegou lá? E aprender a me silenciar e ouvir a história dessa pessoa. Porque quando ela conta a história dela, ela conta pontos muito mais interessantes sobre os desafios que ela viveu para chegar até ali, que às vezes vão ser desafios que você vai viver também. E eu acho que esse é o bom, né, de comunicação e de trabalhar com isso. Eu acredito que você também pense dessa forma, que é além de o pessoal falar comunicação, então vai falar muito. Mas não, também a técnica, a capacidade de ouvir, que às vezes é muito melhor, e você ser uma esponja, então analisar o ouvir e aprender muito e trazer tudo isso para a sua comunicação e estar perto e vivenciar tantas histórias inspiradoras incríveis, né? Nossa, você falou um ponto muito importante, porque eu trabalho com comunicação na minha empresa, somos mais de um sócio, eu trabalho especificamente com mulheres. E é muito engraçado, porque às vezes quando eu falo, né, eu trabalho com comunicação e oratória especificamente para mulheres. Eu já ouvi de homens eles falarem assim, Fofoca, mas clubinho. mulher não precisa, Olha. mulher já fala demais.
Mulher já fala muito. E aí eu acho que tem esse estigma de que falar muito é falar bem, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser uma pessoa que fala muito, e você pode ser uma pessoa extremamente inconveniente, Sem bagagem chata, nenhuma. difícil de lidar, sem repertório, Exatamente. difícil de lidar. E aí o que vai acontecer? Você não vai ter dinheiro, você não vai ter promoção, você não vai ter um bom emprego, você não vai ter boas Ninguém te amizades, aguenta, né? bons relacionamentos. Então, falar muito ou só falar não significa que você faz aquilo com maestria. Então, pergunte o que hoje eu posso melhorar. O que hoje eu posso fazer além para que eu me torne essa pessoa agradável. Muita gente fala, né? Ou você nasce com carisma ou você não tem. Então, fique uma pessoa chata o resto da sua vida. Nossa, exatamente. essa é a solução? Não tem. Então, a técnica de comunicação, ela vai trazer isso para você. Você saber se relacionar, ser uma pessoa magnética, ser uma pessoa carismática, ser uma pessoa benquista, onde quer que você vá. Eu acho que isso, você ser uma pessoa boa e legal e agradável, onde quer que você vá, não tem dinheiro que pague. E ninguém te para, né? Eu quero, antes a gente bater um papo sobre a sua coluna aqui no jornal e a gente se encaminhar para a reta final, porque aqui eu brinco que eu faço entrevistas mais curtas para dar aquele gosto de você querer voltar, para não ficar tão cansativo. Mas eu quero falar sobre mulheres em gestão e mulheres em cargos de liderança. Sim. Eu conversei bastante isso recentemente. Você conhece bem, disse que é a sua aluna, uma pessoa fantástica, Giovana Sim. Quadros. E como a gente tem visto crescer, mas ainda pouco mediante deveria ser, e como muitas vezes, eu tenho feito bastante essa pergunta aqui, como a gente tem a mulher no cargo de liderança, tem a mulher, e muitas excelentes profissionais, tá ali porque merece totalmente, mas quando tem que chegar no momento da decisão, fala só um minutinho, Micarla, espera só um pouquinho, vem aqui, ciclano muitas vezes, um homem, para tomar a decisão. Como é que você tem visto mulheres na gestão, mulheres em cargo de liderança, tem crescido, não tanto? Como é que você tem Olha, analisado? os números mostram pra gente que a gente ainda está caminhando a passos lentos. Inclusive, esses dias saiu uma matéria na Forbes que eu fiquei, assim, completamente desolada, porque era uma matéria que falava, dentre os CEOs mais conhecidos do mundo, quais se comunicam melhor. Eu, assim, se tinha uma mulher na lista, era muito. Meu Deus. Então, é muito inconsciente esse papel de que a mulher, ela é manipuladora e sedutora. Persuasiva, não. Quando a Competente, gente não. pensa em pessoas persuasivas, ou pessoas que se comunicam muito bem, que têm uma ótima argumentação, automaticamente a gente vai pensar numa figura masculina. E eu entendo inconscientemente por que isso acontece. A gente vem de uma sociedade que o direito à educação da mulher é um direito muito recente. A gente não podia estudar até muitos anos atrás. E quando você podia estudar, você tinha que pedir autorização ainda ao seu marido, ao seu pai, a uma figura masculina. Então, existe muito forte no inconsciente da mulher de que ela precisa dessa autorização. Esse aval, né? Exato. Essa certificação. Ela precisa dessa autorização de alguém para que ela esteja num bom cargo. Inclusive, a Giovana, ela fez um evento incrível no LinkedIn e a Laís, que ela trabalha lá dentro do LinkedIn, ela trouxe uma matéria muito importante. Ela falou que as mulheres que têm já o currículo, super experiência, elas simplesmente sequer se candidatam às vagas em comparação aos homens. Os homens se candidatam muito mais, com muito menos experiência, sendo que as mulheres nunca acham que elas estão realmente prontas e realmente preparadas para aquela vaga. Então, tem muito essa questão de confiança que foi construída. E imagina, se você cresce num mundo e numa sociedade que você não vê muitas mulheres nessas posições, você vai achar que aquele não é o seu lugar. Porque a ambiência dita o que você acredita, que você consegue até onde você consegue ir. Então, no jornal, eram sempre os homens falando. É muito recente a gente ter também as mulheres falando ali. Então, é essa questão de a gente considerar que também é um espaço nosso, mas a gente também se preparar. E não ficar só no aval de ficar reclamando de, ai, meu Deus, o mundo ele é muito injusto, o mundo ele é muito assim, muito legal. Mas então vamos lá, vamos ser a mulher que... Vamos chegar Exato. chegando. Seja você a mulher que vai fazer diferença nisso aqui. Mostra que você é capaz. Esteja você nesses espaços. Eu acho que a Giovana trouxe muito isso com o grupo dela. É um grupo que eu falo muito bem, que eu
amo fazer parte. Foi uma das melhores decisões que eu tomei esse ano, foi entrar no Mulheres Inspiradoras. Porque quando você começa a se rodear de outras mulheres que são CEOs, outras mulheres que são empresárias, outras mulheres que estão em grandes cargos de liderança, você começa a sentir essa confiança de caramba. Esse aqui também é um espaço meu. Eu também mereço estar aqui. Isso te motiva e te impulsiona. Então, o conselho que eu deixo para as mulheres é: não deixe o mundo como ele é te abalar. Vai ser, Micarla, mas vai ser mais difícil para mim. Eu não disse que ia ser mais fácil. Mas Não eu seja disse, engolida, né? mas eu disse que é necessário que você faça. É isso, a Micarla está citando aqui a Giovana Quadros. Giovana Quadros também deu uma entrevista aqui para a gente, é a nossa colunista, então você pode também acessar aqui na TV GMG. E falando em colunista, Giovana Quadros, que também está no nosso elenco, a Micarla vai ser a nossa nova colunista, em breve você vai conseguir acessar nos nossos sites, nas nossas plataformas. Micarla, o que você pensa em trabalhar nessas colunas? Eu acho que é justamente isso que a gente está falando aqui, né? Sim. Como ter uma boa preparação para uma comunicação, desde imagem, como juntar tudo isso, né? Exato. Eu pretendo que você aprenda muito, que você goste muito de ler, porque eu gosto de escrever, e que você esteja preparado de coração aberto para aprender. Porque eu sempre gosto de trazer coisas que, de fato, se você aplicar, você já vai ver uma mudança e um resultado e uma transformação. Então, se você quer se tornar uma pessoa melhor, com melhores resultados, ter uma boa comunicação, espere encontrar o passo a passo infalível para você fazer isso lá na minha coluna. É isso, Micarla, eu quero te agradecer por ter vindo aqui. Eu falei no começo que demorou um pouquinho, porque a mulher não para, viajando, tá aqui, tá no Rio, tá em Pernambuco, tá nos Estados Unidos, mas agora está em São Paulo. Agora estou. Que você volte sempre. Amém. Muito obrigado pelo convite, sucesso na sua coluna, a gente vai acompanhar, soltaremos aqui sempre e que você volte em breve, pode ser? Amém. Por mim, a gente já faz aí, ó, uma parte 2. É isso, pessoal. Essa foi Micarla Lins. Quero convidar você a acessar as nossas outras entrevistas que estão aqui na TV GMG. Também quer acessar o que é destaque no estado de São Paulo, nível nacional, é no gazetasp.com.br. Afinal, é destaque, está na Gazeta. Até a próxima, pessoal.